Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a demonização de Exus e como esse acontecimento se deu na história de nossa religião. Obara olode, Exu obara lana. Onibara olode, Exu obara lana. Onibara olode, Exu obara lana. Onibara olode, Exu obara lana. Olá, irmãos umbandeiros. Então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a demonização de Exu. Há algum tempo eu estou devendo esse vídeo para os irmãos, que alguns inclusive me solicitaram por e-mail, e eu venho anunciando em algumas lives que nós iríamos fazer esse vídeo. Então hoje nós resolvemos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque muita gente, por a maioria das vezes os leigos acreditam que Exu é um demônio, né? Na verdade tudo isso tem uma certa explicação e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de como se deu esses fatos e de que maneira aconteceu essa demonização. Mas, antes de continuar, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com/umbandeiros, dá o seu like no nosso vídeo, curte o nosso vídeo e compartilha, tá bom? É muito importante para a gente dar continuidade no nosso trabalho, que vocês também ajudem a divulgar as nossas redes sociais, tá bom? Vai ficar aqui na descrição do vídeo todos os nossos meios, nossas redes sociais, para que você possa nos acompanhar e acompanhar o nosso trabalho. Dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, elogios, pode deixar aí nos comentários do vídeo, que na medida do possível nós responderemos todos, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre essa questão da demonização de Exu, né? Lembrando, gostaria de deixar bem claro aqui também que o que me inspirou a fazer esse vídeo foram dois vídeos, tá? Um do Rodrigo Queiroz, do Umbanda EAD, que fala, na verdade ele fala exatamente sobre a demonização de Exu, e outro do pai Alexandre Comino, do Colégio Pena Branca. E nesse outro vídeo o pai Alexandre fala sobre como é que surgiu essa comparação dos Exus com os demônios, enfim. Então eu vou tentar fazer um breve resumo aqui e também quero deixar na descrição do vídeo os vídeos originais os quais eu assisti. Eu devo tê-los salvo em nossa página no Umbandeiros e vou também deixar o link aqui para você entender e assistir essa matéria na íntegra, que é um texto muito interessante do pai Rodrigo Queiroz, do pai Alexandre Comino. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, tá bom? Bem, e aí a gente às vezes fica se perguntando, né? Por que que muitas vezes os evangélicos e em algumas outras religiões falam que a Bíblia diz que Exu é o diabo, né? E a gente às vezes se pergunta, poxa, onde que diz na Bíblia que Exu é o diabo? E para isso a gente tem uma explicação. E é lógico, por isso que é importante o umbandista e estudar e querer conhecer um pouco mais do todo, né, das outras culturas religiosas também, porque a gente acaba descobrindo algumas questões referentes à nossa religião também, baseadas em histórias e conteúdos de outras religiões, tá? Mas então a gente vai fazer um resumão assim, para deixar ver se deixa claro da onde que surge tudo isso, tá? Isso tudo começa lá em 1822, num navio que vinha da África, um navio negreiro, onde nesse navio havia um jovem. O nome desse jovem era Adjai, tá bom?
E em 1822 o barco em que o Adjai, o navio em que o Adjai vinha da África, ele foi abordado pela marinha da Inglaterra, né? E esse menino, esse filho de escravo, o Adjai, ele foi adotado por uma família inglesa, onde ele recebeu apoio, onde ele recebeu estudo, né? Toda uma estrutura e ele se tornou mais tarde Samuel Adjai Crowther, tá? Um missionário, um padre que foi muito reconhecido na Europa, e o nome dele então era Samuel Adjai Crowther, tá? Você pode fazer algumas pesquisas para saber um pouco mais sobre Samuel Crowther no Google, que você vai saber um pouquinho mais do que qual foi a contribuição de Samuel Adjai Crowther na história, tá? E a gente sabe, é evidente que a língua Yorubá, lá no princípio da língua Yorubá, ela sempre foi uma língua um dialeto falado apenas de forma oral, na sua oralidade, não havia gramática, não havia o Yorubá escrito, né? Em 1844, Samuel Crowther, ele escreve a primeira gramática Yorubá, isso em 1844, tá? E algum tempo depois, ele na sua missão, depois que ele já era padre, enfim, na sua missão evangelizadora nas terras africanas, né? Exatamente em 1900, Samuel Crowther escreve a primeira Bíblia em dialeto Yorubá, né? E como é que foi feito isso? Essa Bíblia ela foi escrita em Yorubá, que até então, até 1844, não existia uma linguagem gramatical escrita. E para fazer isso, eles adaptaram os textos bíblicos, né, da igreja com a realidade africana, até para que o povo da África pudesse se identificar com as histórias bíblicas. Então, foi necessário que fosse feito uma analogia da realidade da cultura dos africanos, da cultura Yorubá, com os textos bíblicos, né? E aí o que aconteceu, tá? Chegou um momento em que não havia mais como fugir de algumas comparações. Exemplo, Deus, quando se falava de Deus, falava de Zambi, ou então Oxalá, enfim, toda vez que se falava na Bíblia, mudava-se o nome para Oxalá, para que ficasse claro para os nativos da região o que as escrituras sagradas queriam dizer, né? Infelizmente, o que aconteceu? Quando chegou no momento em que se falava de Satanás, do diabo, sobrou para Exu, né? Não poderia ser diferente, porque Exu, na verdade, é uma figura controversa, né? Exu, se a gente for analisar friamente, Exu é uma ameaça para as demais religiões, né? Porque Exu, ele sabe muito bem lidar com essa questão das trevas, dos problemas internos do ser humano, e isso dificulta para as outras religiões. E o que foi feito? Foi comparado, então, Lúcifer, Satanás, enfim, com Exu, né? E aí causou toda essa controvérsia. Daí a gente fala, havia uma Bíblia onde diz que Exu é o diabo? Sim, havia. A Bíblia que em 1900 foi escrito em Yorubá, onde dizia que o diabo era Exu, tá? Então essa é uma das explicações para que a gente saiba. Sim, existe uma Bíblia onde diz que Exu é o diabo, tá? Mas essa foi a adaptação feita para o Yorubá. Mas a coisa não para por aí, né? E aí então depois de 1908, com o advento da Umbanda, né, onde surge Umbanda no Brasil, a Umbanda teve uma explosão rápida, um crescimento muito rápido após a sua expansão. Isso surgiram alguns escritores, né, escritores famosos, algumas lideranças religiosas acabaram escrevendo sobre a Umbanda. E aí, em 1951, né, o médium
Aloísio Fontinelli, escritor Aloísio Fontinelli, ele resolve escrever o livro Exu, né? E nesse livro, a minha opinião pessoal, Aloísio Fontinelli acaba fazendo um dos maiores desserviços para a religião de Umbanda. O que ele faz nesse livro? Aloísio Fontinelli, ele pega as linhas de Exu, as falanges de Exu, a hierarquia de Exu, e compara com os demônios da Goécia. Ele faz uma interligação entre as falanges e os líderes de falanges de Exus e compara com esses demônios da Goécia, né? Isso para mim, eu sou bem sincero, que foi um desserviço para Exu, para a religião de Umbanda, né? Onde se criou toda uma mística errada ao redor da figura de Exu, né? Já não se bastasse o pouco conhecimento que os irmãos da época tinham sobre essa entidade, sobre esse guardião Exu. Então Aloísio Fontinelli, em 1951, faz esse desserviço para a Umbanda, comparando Exu com os demônios da Goécia. Tá bom? Para ficar bem claro então para os irmãos, foi dessa forma que aconteceu a demonização do Exu. E aí mais a falta de conhecimento, o despreparo dos médiuns da época. Além disso, muitos sacerdotes da época acreditavam que essa questão mais negra, mais mística, dava um teor de poder e credibilidade para a religião, né? Mas esses estavam totalmente enganados, né? Parece que não entenderam que o princípio da Umbanda era a caridade, né? A manifestação do espírito para a prática da caridade, né? Eu acho que resumidamente é isso. Acho que ficou claro de como nós chegamos até a demonização de Exu. E só para lembrar que esse fato se estende até hoje. Por quê? Porque nós somos culpados e nós contribuímos com isso, né? Aonde a gente contribui para essa demonização de Exu? Nas nossas atitudes, na forma que nós nos portamos diariamente, como nós lidamos com a religião, como nós expomos a nossa religião, como a gente faz os nossas sessões, de que forma a gente expõe Exu, a gente trata Exu de maneira correta, nós conseguimos cultuar Exu de maneira correta, né? Então, infelizmente, a gente acabou estendendo isso e leva até hoje essa forma, essa maneira de que Exu não é do bem, Exu isso, Exu aquilo. Inclusive no último programa Voz do Umbanda que nós transmitimos, nós gravamos, fizemos uma live e a gente falava sobre isso, né? Porque hoje muita gente faz festas para Exu a todo momento, cultua-se Exu, toda semana tem gira de Exu, né? Porque é mais fácil, porque o que impressiona mais os adeptos da religião, né? Então está na hora de começar a repensar alguns conceitos, né? Fica aqui então um alerta para a gente começar a remodelar a nossa conduta como sacerdotes, como nós lidamos e como nós mostramos a realidade de Exu para a sociedade, né? Se a gente quer respeito, gente, a gente tem que se dar o respeito, tem que mostrar que isso existe. Não é fazendo absurdos em nome de Exu, né, como alguns fazem aí, que inclusive nos dá uma certa vergonha, né? Alguns exageros, algumas coisas grotescas que acontecem em algumas giras de Exu, que inclusive vai para o YouTube, tá? E aí a gente acaba se expondo, denegrindo cada vez mais a imagem da religião, achando que está botando medo. Não está botando medo em ninguém, não. A gente está dando armas para ser atacado, né? E para lembrar assim, ó, o Exu, ele não nega as trevas, tá? Ele sabe que as trevas existem e ele te ensina como lidar com isso, como lidar com essa negatividade, com as trevas. Porque o negativo faz parte do ser humano, nós temos isso dentro de nós. E o Exu vai te ensinar como lidar com essas trevas. E de novo, vou insistir, o Exu, ele é especular. O que é isso? O que quer dizer? Ele reflete o teu interior, ele reflete a tua vontade, o teu âmago, aquilo que tu realmente é. E se há alguma prática exagerada dentro das giras de Exu, então pode ter certeza que não é o guardião, que não é o nosso Exu. Somos nós mesmos
mostrando a nossa verdadeira cara e mostrando aquilo que nós somos verdadeiramente, tá bom? E aí a gente acaba largando, deixando a culpa para Exu, e aí fica difícil de conseguir defender a nossa religião, defender a nossa causa, se nós mesmos não conseguimos respeitar o que é nosso, não conseguimos respeitar a nossa religião e a nossa raiz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que o assunto tenha ficado claro. Vou deixar na descrição do vídeo hoje, então, os vídeos do Rodrigo Queiroz e do Alexandre Comino, para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais nesse tema de hoje, tá? Espero que tenha sido válida esse tema, para que os irmãos consigam ter um pouquinho mais de noção de como nós acabamos demonizando Exu, né? Então, fica bem claro que, mais uma vez, a forma negativa de se ver Exu veio de dentro para fora, não veio de fora para dentro, como muitos nós cremos. A culpa foi de quem estava no nosso meio, né? Então, a gente precisa virar isso e mostrar que a Umbanda é uma religião séria, de pessoas sérias e que estão aqui para fazer a caridade para o bem comum da humanidade. Seja ele quem for, a Umbanda não nega nada, a Umbanda agrega, a Umbanda ela recebe, tá bom? E Exu é isso, tá? Exu é Umbanda, Exu é tudo isso, Exu é universal, não é só Umbanda, Exu é universal, tá bom? E, para finalizar, quero pedir para você, então, mais uma vez, que não curtiu o nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se nas nossas redes sociais. Dúvidas, perguntas, sugestões, manda pra gente no nosso e-mail, radioumbandeiros@gmail.com ou nos comentários do vídeo, tá bom? Fico muito agradecido por todos aqueles que acompanham o nosso canal e lembrando que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E não esquece, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom? Um forte abraço, meu Motumbá, meu Mucuyu, meu Colofé, Axé, Agô para quem é de Agô, o meu Saravá, Namastê e uma boa noite a todos. Seu Zé, feche a porteira, cancela as tronqueiras, não deixa o mal entrar. Seu Zé!